Olá a todos, vamos continuar o nosso estudo da Carta dos Hebreus e hoje, na verdade, vamos estar encerrando a Carta aos Hebreus. E hoje vamos estar estudando o capítulo 13, versículos 18 a 25. E eu vou estar lendo por partes e explicando, para que possamos tirar algumas lições aqui deste finalzinho da carta aos Hebreus. Então, vou estar lendo na minha versão, você pode estar acompanhando na sua aí de casa. Hebreus 13, versículo 18 e 19, vai dizer assim: Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isto, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Aqui nós vemos que o autor de Hebreus pede para que orem pelos líderes da igreja, Orem por nós, no plural, não só por ele, mas pelos outros líderes das igrejas ali na época, E vai falar que eles têm a consciência limpa, E ter a consciência limpa para um líder da igreja nada mais é do que ter consciência de que tudo que está pregando está de acordo com a palavra de Deus. Isso é ter a consciência limpa perante a obra de Deus. E sempre fazer o que é o correto, Esse era o desejo que eles tinham, São deveres dos líderes, Então ele pede para que a igreja esteja orando, intercedendo por eles para que isso aconteça de fato. Mas também é um dever de todo cristão, De todos fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto sempre, É um dever de todos nós. Seguindo então o versículo 20 ao 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer entre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E aqui eu quero tirar algumas lições, rapidinho, 8 lições bem práticas destes 2 versículos aqui. Ele vai dizer, o Deus da paz, E aqui a gente vê que uma verdadeira paz só encontramos em Deus. Não há outro lugar onde a gente encontre uma paz genuína e verdadeira. Segundo, diz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Jesus ressuscitou e com isto a morte foi vencida. Essa é a segunda lição. Assim como Cristo venceu a morte, nós também podemos vencê-la. Basta crer em Jesus e a gente vai ter a vida eterna. Tanto é que Jesus disse que ele veio para dar uma vida e uma vida em abundância. E ele não se refere apenas a uma vida aqui nessa terra, pelos anos que nós vamos viver, mas ele está falando de uma vida na eternidade, Terceira lição, Jesus é o grande pastor das ovelhas, vai dizer justamente isso, o grande pastor das ovelhas, Qual é a diferença aqui? A diferença não está no pastor, porque Jesus é o grande pastor das ovelhas, a diferença está nas ovelhas. A diferença é se eu faço parte do rebanho de Cristo, se eu sou ovelha de Cristo de fato, E aí vai fazer toda a diferença. O Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E só não vai me faltar, Deus vai suprir as necessidades como sendo o bom pastor quando eu for a ovelha dele. Quando eu posso declarar, o Senhor é meu pastor. Não adianta eu declarar, o Senhor é pastor da minha esposa, o Senhor é pastor da minha mãe, o Senhor é o pastor do meu pai, o Senhor é o pastor do meu vizinho, o Senhor é o pastor daquela igreja que tem ali na esquina.
não resolve de nada. Só vai resolver quando de fato o Senhor for o meu pastor, quando eu me deixar ser pastoreado por Deus. Quarta lição: o sangue de Jesus dá a certeza da aliança eterna, e vai continuar a dizer: o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Essa aliança nós já estudamos, né? É a nova aliança que Jesus faz através do seu sangue para nos dar a salvação dos nossos pecados, né? Quinta lição: devemos ser aperfeiçoados em todo o bem, e isso é o que ele vai pedir, né? Que em todas as circunstâncias ele possam fazer o bem, né? Aperfeiçoe vocês em todo o bem. E nós devemos se deixar moldar, nos deixar Deus aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Deixar cada vez mais perfeito, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos e limitados. E Deus precisa trabalhar na nossa vida, Deus precisa trabalhar no nosso coração para que a gente possa sendo aperfeiçoado para a boa obra, né? Isso se chama o processo de santificação. Quando eu aceito Jesus, eu sou liberto dos meus pecados, mas agora eu começo um caminho de santificação, ou seja, um caminho de aperfeiçoamento dentro daquilo que Deus quer, do propósito de Deus para a minha vida, né? Sexto, devemos fazer a vontade de Cristo, para que possamos fazer a vontade dele, né? Aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possamos fazer a vontade dele. E nós devemos fazer sempre a vontade de Cristo, nós precisamos disso, né? Fazer a vontade de Cristo. Por quê? Porque ele deu a vida por mim e por você, porque ele nos salvou, ele nos resgatou. Nós devemos a nossa vida a ele. Nada mais justo do que sermos servos dele. Aliás, Romanos capítulo 6, todo o capítulo 6, vai ser bem claro dizendo que aquele que não é servo de Deus, servo de Cristo, é escravo do pecado. Então você pode decidir se você quer ser escravo ou servo. Escravo do pecado ou servo de Deus. Eu prefiro ser servo de Deus, né? Mas cada um faz a sua escolha, né? Infelizmente o final pode ser trágico, né? Então pense, né? Reflita na tua vida, como está a tua vida, como está o seu andar, se você já é salvo, se você é servo de Deus, servo de Jesus, ou ainda continua escravo do pecado. Sétimo, para Deus operar o que é agradável a Ele, devemos deixar, novamente, diz assim, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, quase finalzinho do versículo 21, né? E nós precisamos então deixar que Ele opere em nós. E o que é Ele operar em nós? Não está falando de operação de cirurgia, né? O que está falando é que nós precisamos negar o nosso eu e nós precisamos buscar a Cristo. E Ele vai nos moldando de acordo com Ele, o caráter de Cristo, né? E oitavo, toda a glória deve ser para Jesus e Deus. A nossa vida deve glorificar a Deus. E vai dizer no finalzinho ali, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E nós precisamos com a nossa vida glorificar a Deus. Aí 8 lições bem práticas que nós devemos todos os dias pôr em prática, né? Seguindo, versículo 22 a 24. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque na verdade escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos, os da Itália, mandam saudação. Então aqui a gente vê que o autor pede para dar ouvido à exortação dele. E o que é exortação? Exortação não é só correção, disciplina, mas exortação é animar, é dar ânimo, é motivar também, né? Diz que escreveu resumidamente, né, abreviadamente, e tem a esperança de logo poder estar com os hebreus, junto com aquela igreja, né, juntamente com Timóteo.
E aqui ele nos dá também a direção da onde veio esta carta, né? O endereço, Itália, né? Onde vai dizer que os da Itália os saúdam, né? Então o autor escreve da Itália. E o versículo 25, então, a graça esteja com todos vocês. Uma bênção final do autor de Hebreus. E assim eu me despeço deste livro. Logo na semana que vem vamos começar outro livro também da Bíblia. E eu me despeço então da carta aos Hebreus justamente com essa frase: a graça de Deus, de Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. E amém. Deus os abençoe.